A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre ciclones, desastres ambientais, tempestades severas, ventos fortes que têm acometido com frequência o nosso planeta. Vamos conhecer a relação profética da notícia do ciclone extratropical com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Há alguma profecia que relaciona desastres ambientais com a volta de Jesus? Olá, irmã Andréia, a todos que estão nos acompanhando neste programa Painel Trombetas e Festas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, respondendo a esta primeira pergunta que você nos fez, há muitas relações bíblicas, muitas informações bíblicas, textos bíblicos que trazem informações proféticas com relação a todas essas situações ambientais, as crises ambientais, os problemas que estão relacionados aí ao meio ambiente com relação à volta de Jesus. Se nós pegarmos, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, no verso 11, o texto diz assim: haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, e haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Então é uma referência de situações que aconteceriam na Terra como consequência de sinais que antecederiam a volta de Jesus. O texto de Lucas, no próprio capítulo 21, no verso 25, diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Então, tudo isso que nós estamos vendo, todas as situações que estão acontecendo, que são referentes aí a problemas climáticos, ambientais, são sinais que estão descritos na palavra do Senhor. Quando nós pegamos, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 22, a gente lê o seguinte texto que diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Então, tudo aquilo que faz parte desta obra criadora, deste universo que vivemos, deste mundo que vivemos, está passando por grandes consequências, por grandes situações que têm nos impactado diretamente, situações que envolvem aí até as ações antrópicas na sociedade, no meio ambiente, que são referências bíblicas que apontam justamente para o momento profético em que nós estamos vivendo. No dia 17 de agosto, o portal Metsul publicou a notícia da formação de um ciclone extratropical com risco de tempestades severas nas latitudes médias da América do Sul e ainda vento forte. Com previsão de impacto no final do dia 19 sobre o oeste do Rio Grande do Sul, entre o território gaúcho e o Uruguai, antes de deslocar para o sul-sudeste no Oceano Atlântico. O que são os ciclones, como são formados e como o cristão deve absorver as notícias relacionadas ao arrebatamento da igreja? Olá, estamos de volta aqui então, Andréia, para a resposta da segunda pergunta, do que são os ciclones e o que nós temos que entender sobre isso e que também tem relação profética com a volta de Jesus. Então, os ciclones, principalmente aí, os ciclones extratropicais, são fenômenos que acontecem na natureza quando massas de ares quentes e frias elas se encontram. Este encontro destas massas de ar quente e frio acaba ocasionando chuvas, fortes tempestades, e geralmente isso acontece muito nas regiões fora dos trópicos, muitas vezes no hemisfério norte, com menos ocorrência, mas também com possibilidade no hemisfério sul. E o que é importante nós entendermos é que estes fenômenos, esses ciclones extratropicais, eles são muito intensificados por problemas climáticos, por problemas de poluição ambiental. Por quê? Porque o aquecimento global, por exemplo, ele aquece as águas dos oceanos. E isso é um fator que impacta também a formação desses ciclones extratropicais. Então, tudo aquilo que gera um impacto ambiental, que gera uma poluição ambiental,
acaba impactando diretamente na formação e nas intensidades e até na frequência com que esses ciclones extratropicais estão acontecendo. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina sobre estes fenômenos, sobre estes sinais que seriam proféticos. E quando nós voltamos ao livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 28, Deus, pela sua palavra, ele nos instrui sobre todos esses fatos que estão acontecendo. E a palavra diz assim, ora, em Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, quando todos esses sinais estiverem acontecendo, todos esses fatores ambientais, climáticos, todos esses problemas que estão ao nosso redor começarem a acontecer, a palavra do Senhor para nós era, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é o momento de nós vermos tudo isso, mas também nos atentarmos, porque nós temos um projeto de salvação que Deus preparou para nós e é este o nosso alvo, é olhar para este projeto, olhar para esta salvação, esta redenção que se aproxima, porque Jesus está às portas para arrebatá-lo para a sua igreja. Assim, André, nós encerramos aqui com essa participação, saudando a você, a todos aqueles que estão participando conosco pelas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.